ungido, Yeshua, o príncipe das hostes, Mahaná. Shabbat Shalom, eu sou a Amora Hayá, estamos de volta em nosso canal Mahanai. Hoje vamos fechar essa série de vídeos onde nós falamos especificamente de Yeshua, o príncipe das hostes, o príncipe da face, aquele que desce de Kadmon para encarnar no corpo do Adam Rishon, o ser humano criado em Beriah, e se torna então capará da transgressão de Rishon, se torna então aquilo que Rishon deveria ser, que era a criatura conectada o tempo inteiro, desde o seu nascimento até o seu falecimento, no caso aqui, nós vamos falar da morte. E se Rishon não tivesse pecado, não haveria falecimento, né? Haveria apenas a vida para Rishon. Então, este homem que se manifesta no mundo físico, chamado de Yeshua ben Yosef, filho de Yosef, Yeshua ben David, Yeshua filho de Davi, Yeshua Nosri, Yeshua o Nazareno, Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem, este homem, ele consegue trazer para a fisicalidade aquilo que Hashem deseja no início, um cli, um ser humano, um vaso, uma criatura que está conectada sempre com o seu Criador, que não rompe as ligações, né? Os cabos que são a extensão da vida do cli até o Criador. Este homem, ele consegue passar todo o tempo que ele vive em seu corpo físico sem romper estas conexões espirituais com a divindade. Ele abre a boca e a divindade usa seu ruach, sua voz. Ele mesmo é o mensageiro do Eterno. O ser humano que é mensageiro do Eterno, sem nenhuma interrupção, sem necessidade que haja um malach que venha fazer esta ponte entre a divindade e o ser humano. Um ser humano capaz de ser ele mesmo a conexão para o mundo físico da própria divindade. Sendo errado com a divindade, este é Yeshua que nós estudamos aqui nestes vídeos. E hoje eu quero fazer o fechamento deste estudo com a sua última manifestação, que é tão importante para nós, pois nós sabemos que a morte de um tzadik é o momento onde ele revela mais luz. E no caso de Yeshua, além de sua morte, temos também uma revelação impressionante que somente ele fez, que foi a ressurreição dos mortos. Até este momento, somente ele, né, trouxe esta revelação. Mesmo que nós sabemos que existiram outras ressurreições, mas não como a de Mashiach. Porque a de Mashiach, né, a gente sabe que o próprio Hashem faz com que ele reviva sem auxílio de um tzadik, sem auxílio de um malach. Ninguém auxilia a ressurreição do Mashiach. A conexão é tão grande que até na morte ele é este canal que flui Hashem. Então este homem impressionante, né, que é o nosso mestre, Rabbeinu Yeshua, podemos chamá-lo assim, pois chamamos Moshe de Rabbeinu, que também é nosso mestre, Yeshua também. Eu costumo chamá-lo assim nos vídeos que eu faço das pérolas, que eu consigo ali trazer sabedorias da Kabbalah, das palavras de Mashiach. Então, Rabbeinu Yeshua, este veículo
sagrado do divino, Baruch Hashem. E o mais lindo de tudo isso é que ele é um ser humano, como nós. E o que ele fez foi simplesmente imprimir esta luz para que todo ser humano também possa ser redimido pela luz divina. Ele imprimiu a redenção da humanidade. Por isso que é dito que ele traz a salvação. Esta salvação, no sentido de libertar o homem da transgressão que o homem mesmo praticou. Então, Yeshua, ele consegue fazer todo o processo da redenção de um ser humano em seu próprio corpo. E assim, quando alguém faz uma vez, isso quer dizer que qualquer pessoa que se empenhar no processo também vai conseguir fazer a partir dali. Baruch Hashem. Vamos ler alguns textos da Torá, dos profetas, né? Para fazermos esse fechamento aqui com toda uma estrutura da Torá, dos profetas, ou seja, nada que está fora, né, daquilo que é Torá. Pois a Torá, ela é a autoridade maior nas escrituras. A Torá veste a divindade. Então, nós temos que seguir exatamente o que está contido na Torá. Vou fazer a leitura do livro de Vaikra, no capítulo 24, verso 20. Vamos fazer a leitura a partir do 19. Capítulo 24, verso 19. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim será feito. Quebraduras por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe será feito. Quem matar um animal, fará restituição por ele, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma Torá tereis, tanto para o estrangeiro quanto para o natural. Eu sou Adonai, teu Elohim. Falou Moshe aos israelitas depois que eles levaram para fora do acampamento aquele que tinha blasfemado e apedrejaram e fizeram os israelitas como Adonai ordenara a Moshe. Baruch Hashem. Versículo 18 diz assim: e quem matar um animal fará restituição por ele, vida por vida. Baruch Hashem. Aqui nós temos então Hashem falando na boca de Moshe. Isso é muito importante aqui vermos no texto que Hashem ele vai falar pela boca de Moshe, ou seja, Moshe vai falar, né, exatamente as palavras que Hashem fala, certo? Então Moshe, como Yeshua, né, ele traz as palavras de Hashem e ele diz aqui, Hashem, que a lei, a restituição, né, a Torá para restituir algo que se perdeu, é repor exatamente aquilo que se perdeu, certo? Então, o que Yeshua vem fazer? Ele vem, como eu disse para vocês, retificar o Adão caído. Então, Yeshua ele vem viver uma vida completa de um ser humano, de um Adão, que agora não vai mais cair. Ele vai simplesmente manter-se erguido. Só que Yeshua, ele não pode apenas manter-se erguido pelo fato de que se ele fizer apenas o papel de um Adão que mantém-se erguido, ele não vai cumprir esta Torá que nós lemos aqui. Porque o Adão, lá, ele quebrou, né? Ele se quebrou, ele se fragmentou, ele matou, ele adulterou, né? Ele assassinou, ele adulterou, ele fez suicídio, na verdade. E ele ainda teve uma interação sexual ilícita. Ainda teve a questão da Lashon Hará, mas vamos ficar nestes três iniciais aí. Então, não é apenas agora um Rishon aparecer e se manter em uma vida reta. Claro que isso é importante, mas somente esta postura não resolve. Por isso, Yeshua precisa passar por uma situação onde ele tem que, colocar aqui entre aspas, pagar a conta de Adão.
ele tem que ser um Adão corrigido, mas este Adão, ele tem uma dívida, mesmo que nesta vida física que ele está vivendo agora, ele não adquiriu nenhuma dívida. Uma dívida anterior existe. Isso é importante para compreendermos a questão do Gilgul também. Porque, infelizmente, por conta de misturas, né, das crenças pagãs, que elas pensam algo, né, da religião, daquilo que é santidade e espiritualidade verdadeira, né, da religião judaica. Então elas pegam algo e ali elas utilizam como se fosse criado por elas. São, na verdade, usurpadoras da Torá, usurpadoras da espiritualidade, usurpadoras do que é santo e sagrado. E o problema todo não é pegar o que é sagrado para usar, o problema é pegar o que é sagrado e misturar com impureza e trazer uma confusão. Por isso que é dito que o sistema do mundo é a Babilônia, é a Babli, que quer dizer confusão. Ou seja, eles pegam questões santas de santidade, ensinos, entendimentos, né, sabedorias de nosso povo, de Hashem, da Torá Sagrada. E eles incorporam em suas crenças misturadas com mentira para sustentar suas crenças, certo? E aí as pessoas ficam confusas. Se isso, eu não sei, isso tem ali. Então se tem lá, não pode ter aqui. Então não é bom, porque tem lá. Então fica todo mundo muito confuso. Então, quando você decide estudar a Torá, o meu conselho é: esvazie-se de tudo que você entende de espiritualidade, que já lhe ensinaram fora da Torá. Não aceite como verdade nada, nada, mesmo que seja verdade. Não aceite mais. Então, quando você começa a estudar a Torá, então você vai se ater ao estudo puro do povo judeu, que é o povo que contém a verdade, não tem para onde correr. Então, se o que o povo judeu falar pode ser que aconteça em outro local de uma maneira diferente, vá com o povo judeu, esqueça o outro. Não acredite lá, acredite cá. Não tenha medo daquilo que é de Adonai, de Hashem, do povo de Hashem, daquele povo que é tido como sacerdote do mundo inteiro, de todas as nações. Quem vai trazer as palavras da santidade é o povo de Israel. Então, por isso você tem que ter também o cuidado de ver com quem você vai estudar. Você vai estudar a Torá com quem? Com alguém que não tem o costume do povo judeu? Uma pessoa que ensina judaísmo, que não usa kippá na cabeça, um homem, né? Por exemplo. Um homem ensina judaísmo, não mantém os peiotos. Raspa, que eu falo, é passar a navalha na barba. Você pode tirar a barba com a maquininha, né? Ou com creme. Mas já levanta a antena. Esse homem não usa barba porque ele tem alergia de barba? Esse homem não usa kippá por quê? Não tem desculpa para não usar kippá. Não tem. Não usa kippá porque tem alergia. Não tem desculpa para não usar kippá. Não usa kippá porque não respeita a Hashem. Pronto. Já respondi. Por isso que um homem não usa kippá. Por que um homem não cobre a cabeça dele? Porque ele acha que ele manda nele. Pronto. Então você não vai estudar a Torá com essa criatura. Essa criatura não tem Torá nem para ele. Como é que ele vai lhe ensinar? Então você tem que procurar estudar Torá com alguém que você vê que cumpre Torá. Se a pessoa cumpre Torá, você tem algum indício que essa pessoa cumpre Torá. Tipo assim, você tem uma convivência, que seja online, mas você tem uma convivência diária com aquela pessoa. Aquela pessoa, ela cumpre a Torá, ela faz os preceitos, ela cumpre Shabat, ela faz as rezas. Aquela pessoa, ela estuda a Torá. Aquela pessoa, ela usa a vestimenta com sineut, né? Se for uma mulher, usa kissui se for casada. Se for um homem, usa kippá, independente se for casado ou não, certo? Um homem que usa tzitzit, certo? Então você tem que olhar com quem que você está aprendendo a Torá. Porque mesmo se a pessoa aparentemente faz tudo isso, Yeshua ainda nos adverte. Cuidado,
faça o que ele ensina, mas não faça do jeito que ele faz, porque pode ser um hipócrita. Existe também muitos que tem toda uma indumentária na frente das pessoas, mas por trás não é. Então você primeiro tem que ver com quem você vai estudar a Torá. Esta pessoa que cumpre a Torá, respeita a Hashem, então eu vou estudar a Torá com essa pessoa. É provável que esta pessoa que respeita a Hashem, que cumpre Torá, que vive Torá, ela não vai trazer coisas impuras para te ensinar, porque ela não quer para ela. Ou seja, então, o que ela não quer para ela, ela não quer para o outro, que ela cumpre a Torá. Ame o próximo como a ti mesmo. Certo? Então, voltando para a questão do Gilgul. Então, entenda. Yeshua, não que Yeshua seja a reencarnação de Adão. Não. Mas ele está representando ali o Adão Rishon que caiu no Gan Eden. É a representação dele. É o corpo dele. Só a faísca de alma que vem de um mundo mais elevado. Mas o corpo é o mesmo. Interessante, nós temos que nos lembrar que Adão Rishon é criado mediante a luz que vem de Kadmon também. A queda acontece em Beriá. Mas a luz que tem em Adão Rishon também é a mesma luz que vem dos mundos de Kadmon. Acaba que Yeshua, nosso mestre, ele tem a mesma faísca de luz também dos homens. A diferença, na verdade, é que como Yeshua, a alma dele está ali no mundo de Kadmon. Não é a alma que desce, é a alma que fica lá. Então, a alma dele, a áurea dele, essa essência da alma dele, não peca. Então, ele não tem a contaminação da transgressão, porque ele está nos mundos superiores, acima de onde houve a queda. Certo? É essa a diferença só. Mas a essência é a mesma, porque nós todos vimos de onde? De Kadmon. Kadmon é a primeira manifestação de Hashem, então vai descer nas formações dos mundos, e concernente também das almas de todas as criaturas, da luz que vem de Kadmon. Então pronto, então o Gilgul está explicado. Porque se alguém tem uma dívida, vamos colocar bem simples a palavra, tem uma dívida, esta pessoa quando ela volta, ela tem que pagar aquela dívida. É isso que é Gilgul. Só que Yeshua, ele consegue libertar a alma do homem, do Rishon, da prisão do Gilgul. Como que Yeshua consegue esta salvação, essa libertação? Ele consegue porque ele faz este processo de pagar a dívida. Então, se nós nos conectarmos, né, que é o que nós falamos no vídeo de Malchut, com a essência da alma, da nefesh de Yeshua, através de comer a sua carne, beber do seu sangue, no sentido de conectar completamente, fazer a interação como uma interação sexual nos mundos superiores, que é entrelaçar as essências às almas. Então, tudo que faz parte de Yeshua vai fazer parte da pessoa que faz essa interação com ele. E Yeshua, como ele faz este pagamento da dívida, então ele também, para quem faz a interação com ele, paga a dívida também. A dívida também se torna paga e essa pessoa não precisa voltar mais aqui para ficar pagando essa dívida. Entende? Então Yeshua, ele vem também neste processo de Gilgul, a primeira vez e única, no sentido de pagar a dívida. Entende? Ele passa por este processo também. Só que ele não vai precisar voltar aqui para pagar mais nada, porque ele já resolveu. Então, ele nos ensina e nos deixa, né, uma porta para que nós também possamos, nesta vida que estamos vivendo aqui, já resolver também, não precisar voltar mais aqui. Entende? Parar de fazer estes Gilgulim, estas rodas da vida, essa sansara, esse vai e vem, para resolver. Yeshua ele mesmo fala, quem não consegue fazer o que tem que fazer, vai ficar na prisão, ó, até pagar a última moeda. Esta prisão é esse mundo físico, onde a alma fica presa aqui por um tempo, tendo que pagar o resgate dela mesma com suas ações, porque a ação neste mundo físico gera a espiritualidade do mundo espiritual aqui. Ou seja, a ação puxa
a essência espiritual para cá, através da ação. Por isso que a Torá aqui, ela é em ação. Lá em cima, ela é na consciência, no estudo. Aqui não, aqui é na ação. Por isso que a gente tem que cumprir mandamentos aqui. Deixar de fazer certas coisas e fazer outras. Né? Baruch Hashem. Voltando para a questão de Yeshua. Então, Yeshua, aqui, ele, neste texto da Torá que lemos, é dito que olho foi tirado. Então, olho tem que ser colocado de volta. Vida foi tirada. Então, a vida tem que ser colocada no lugar de volta. Certo? Aqui está dizendo que uma quebradura, um machucado aconteceu. Então, outra quebradura tem que ocorrer. Não adianta, não tem como desvencilhar-se da Torá. A Torá é verdade, a Torá não passa. A Torá é eterna. Então, por conta disso, tem os Gilgulim para as pessoas virem aqui resolver. E Yeshua, ele vem uma única vez e resolve. E deixa uma impressão da luz. Onde nós podemos, então, fazer essa interação, como eu disse no vídeo da Malchut, com ele. E assim a gente pode também conseguir resolver de uma vez por todas esta dívida que temos espiritual. Tanto com a questão da queda de Adão, quanto das próprias Gilgulim que a gente vai passando. Ou seja, você vem aqui uma vez, 2, 3 vezes. Nestas vezes que você vem, infelizmente, ocorre de praticar transgressões. E isso fica na conta, também aguardando com pagamento. Entende? Porque a alma, ela é eterna. Este corpo, o problema todo está em achar que este corpo aqui é eterno. Infelizmente, este corpo aqui, ele não é eterno, mas ele pode vir a ser. Então, Yeshua nos ensina como este corpo aqui pode se tornar eterno. Como? Fazendo a nossa parte conforme, né? Nós já sabemos que é cumprir Torá Mitzvot. Nos entrelaçando com a essência do Mashiach. Aí quem não tem o testemunho de Yeshua? A pessoa que não tem o testemunho de Yeshua pode por sua conta, porque Yeshua já deixou impressa esta luz para qualquer ser humano fazer. Então essa pessoa pode por sua conta mesmo praticar aquilo que Yeshua praticou. O que Yeshua praticou? Torá e Mitzvot. Não é nada além disso, não. Yeshua fez Torá, só que Yeshua fez de uma forma plena. Ele fez de uma forma que ele não erra, ele faz completo. Isso que ele fez. E quando ele deixa essa luz impressa na realidade física, isso vai valer para qualquer ser humano. Como Itró, por exemplo. Itró, ele teve a impressão da luz de quem? Ele teve a impressão da luz de Abraham, Isaac e Jacob, já que veio antes dele. Teve a impressão da luz de Moshe. Ele fala ali, ó, ele viu o que Moshe fez. Então, Moshe é como Mashiach também. Então, a impressão da luz feita por Moshe, ou seja, a atitude de Moshe causa neste mundo físico a possibilidade de alguém também ter uma atitude idêntica dele. Porque alguém já fez, então o resto também pode fazer. A partir de que alguém deixa um modelo, entende? Assim que funciona este mundo aqui. Assim que é a espiritualidade. Porque as sefirot são formadas de luzes retornantes. E a realidade física não é diferente. Baruch Hashem. Então, o texto que nós vamos nos basear para iniciarmos este estudo da morte e ressurreição do Mashiach está em Yohanan, no capítulo 19, a partir do verso 28. Depois, sabendo Yeshua que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram numa cana de sopo uma esponja ensopada de vinagre e lhe achegaram a boca. Então Yeshua, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Ruach. Interessante que Yeshua, ele teve a preocupação. Você vê que Yeshua, ele traz a plenitude. Ele já sabia que ele já estava prestes a morrer, mas ele precisava cumprir cada palavra da escritura. E qual escritura diz isso? Está em Tehillim 69, 21. Vamos fazer a leitura. E diz assim: partiu-se meu coração ante tanta humilhação, me sinto gravemente enfermo. Procurei alguém que se compadecesse de mim e me confortasse, mas a ninguém encontrei. Ao contrário, põem veneno em meu alimento e vinagre oferecem para mitigar a minha sede. Vendo?
Então, Yeshua, ele entende e compreende que o pai dele, Davi, teve diversas revelações a respeito do que ele mesmo ia passar, o Mashiach. Porque o Mashiach, gente, o que é Mashiach, ungido de Hashem? Mashiach é um ser humano capaz de ser aquilo que Hashem queria no início que todo ser humano fosse. Precisava existir um ser humano que fizesse isso, mas não que fizesse isso uma parte de sua vida, como vários Sadiquim fizeram. Não. Um ser humano que fosse capaz de, desde que nasceu até o dia que morresse, ele fosse essa pessoa corrigida. Então, Davi, ele vai falar diversas profecias, né? Diversas revelações de o que este ser humano passaria. Este ser humano passaria pelas aflições, muitas aflições, porque foi isso que o ser humano causou lá no início na queda. Então, para que alma pagasse pela alma, quebradura pagasse pela quebradura, olho pagasse pelo olho, a vida pagasse pela vida, que é o que é Torá. Então, este ser humano ungido, corrigido, ele precisava sofrer, ele precisava trazer sobre ele mesmo dor, desespero, solidão. Ele precisava trazer sobre ele desprezo, porque foi o que ele fez sobre Hashem, lá no Gan Eden. Foi. O que o ser humano fez sobre a divindade? Sobre aquele que fez ele? Trouxe desprezo, dor, trouxe humilhação. Foi isso que o ser humano fez com Hashem. Trouxe abandono. Porque Hashem, ele já tinha finalmente criado aquela criatura que ele mais almejava. É dito que Hashem, ele passeava, esse passeio que ele fazia é para ficar perto de Adão, ele conversava com Adão. Adão só ficou 1 hora vivo no Gan Eden, né? Antes de cair. Mas essa hora, né? Aqui passa muito rápido, mas lá essa hora foi muito grande, foi extensa. E Hashem, ele criou um vínculo de amizade, de amor, era um filho. Gente, quem é mãe e pai aqui sabe o que significa um filho. Um filho que Hashem pariu. E estes 2 filhos, né, na verdade, um homem e uma mulher, duas crianças, 2 bebês, para Hashem. Mas eram adultos, mas para Hashem eram bebezinhos recém-nascidos. Eles desdenharam da vida que Hashem era. Eles desprezaram Hashem. Eles cuspiram em Hashem. Eles viraram as costas para Hashem. E o pior de tudo é que essas 2 crianças ingênuas, né, bobinhas, elas trouxeram a dor e o sofrimento para a divindade. Mas, ao mesmo tempo, elas causaram a pior desgraça que pode ocorrer com uma criatura, para si mesmo. Entende? Eles fizeram uma impressão de uma luz negativa. Qual foi esta luz negativa que eles fizeram impressão? Eu criei um abismo. E agora eu tenho que ir lá, deste abismo. Eu tenho que ficar lá dentro deste abismo. E eu tenho que conseguir subir de lá. Isso que eles criaram essa realidade de queda e de necessidade de elevação. Certo? Então Yeshua, ele vem cumprir isso. Então, vamos ler também um texto aqui que vai nos ajudar bastante, Baruch Hashem, no entendimento, que está no profeta Yeshayahu. Yeshayahu 53, do versículo 3 até o versículo 6. Era desprezado e desamparado entre os homens, homem de dores e conhecido em enfermidade. Escondiam dele a face, era desprezado e não considerávamos. Verdadeiramente as nossas enfermidades ele levou e suportou as nossas dores. E nós considerávamos por aflito, ferido de Eloquim e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos crimes
e esmagado por causa das nossas ofensas. O castigo que garantirá a nossa shalom estava nele, e na ferida dele fomos sarados. Baruch Hashem. Aqui explica tudo. Quem feriu Yeshua? Quem fere o homem quando o homem transgride? Elohim. Por que Elohim fere? Porque Elohim cria o homem conforme sua semelhança. E a semelhança de Elohim é a bravura, é a gvurá, é a severidade de Hashem. Quando o homem ultrapassa o limite de Elohim, Elohim mostra a ira. Elohim machuca o homem. Elohim fere o homem. É assim que é. Porque o homem primeiro feriu a Elohim. Alma por alma. Vida por vida. Quebradura por quebradura. E outra coisa, Yeshaya está deixando bem claro aqui. Este ser humano corrigido, na vivência dele, ele não teve culpa nisso. Mas ele tomou as nossas transgressões por cima de seu corpo. Ele tomou a nossa culpa. E isso vai fazer valer o sacrifício. Por quê? Porque lá no templo sagrado, quem morria para ser perdoado o pecado do ser humano lá? Um animal. E que animal era esse? Um animal kasher. Claro que ele não tinha mancha, não tinha defeito, exatamente como o sacrifício de Yeshua. Yeshua não pode ter mancha, não pode ter defeito. A mancha no sentido espiritual, o defeito também no sentido espiritual. No caso do animal, tinha que ser físico, certo? Mas aquele animal em si, aquela criatura ali, ele não praticou nenhuma transgressão. Ele era inocente. E ele tomava a transgressão do ser humano sobre sua cabeça e morria no lugar do ser humano. Isso é capará de transgressão. E Yeshua, ele fazia exatamente este papel de um ser que não tem culpa, que não tem mancha, que não tem mácula, que não tem transgressão, que não tem a dívida. Ele não tinha a dívida. Mas como o animal lá no templo, ele toma sobre si a nossa dívida, a nossa transgressão, o nosso crime. E Yeshaya fala aqui bem claro. Nós praticamos um crime terrível lá em cima. E ele toma este crime sobre si. E vai valer. Por que que outro tzadik da Torá não morre, né? Antes. Porque, como eu disse, a alma de Yeshua, ela vem de um local onde ele não teve acesso ao pecado do Rishon. Para que ele fosse este animal do templo, kasher, apropriado para o sacrifício, sem a mancha, sem a transgressão. Então foi necessário, para fechar esta missão, que ele morresse. E os nossos irmãos tradicionais não aceitam isso. Eles dizem o seguinte: Hashem não quer matar um ser humano para que outro ser humano viva. Eles aceitam assim, o ser humano, o próprio ser humano morrer para limpar o seu pecado. Isso sim, porque, como por exemplo a pessoa que comete os pecados capitais, ele precisa morrer, porque a morte dele é que vai fazer a expiação daquele pecado. E isso é aceito. Tipo, se Yeshua morresse pelo seu próprio pecado, seria aceito, vamos colocar assim. Mas eles não compreendem a questão simples que está aqui neste texto, de que ele não vai fazer por ele mesmo, como a profecia já dizia. Ele vai fazer pelos outros, por nós. Entende? Ah, mas não, que Hashem não pede isso. Então não tem como não acreditar na profecia que está dita aqui. É preciso enxergar isso aqui. Por que eles não enxergam? Eles veem isso aqui, sabe como? Eles falam que é Israel que passa pelas aflições do mundo para limpar. Israel passa as aflições do mundo para limpar Israel mesmo. Não tem lógica. Não tem lógica. Primeiro porque não é para limpar ele mesmo, é para limpar os outros.
Segundo, porque Israel não é santo kadosh suficiente para poder limpar, fazer caparar de pecado para ninguém, porque Israel também peca. Entende? Então, por conta dessa questão de que não tem nenhum que passa todo um período sem pecado, então ninguém fez, só quem fez foi Yeshua. Baruch Hashem. E quando nós entendemos também que a manifestação física do Mashiach no Malchut é que o próprio sangue dele e a carne dele, no sentido de a carne ser o corpo físico e o sangue ser a sua alma, a gente já aprendeu. Não a carne do corpo físico e o sangue do corpo físico. Não. A carne representando o seu corpo físico no sentido de suas ações. E o sangue representando a sua alma no sentido da sua consciência e emoções. Que a alma está trazendo a consciência e as emoções. Certo? Quando nós fazemos a interação com essas duas partes do Mashiach, nós recebemos o fluxo do próprio Elohim, que é o pão descido do céu. E isso faz o quê? Isso faz, é como se fosse o Vav Reivav, voltar no tempo e desfazer a transgressão. Lá, como é que foi feita a transgressão? Uma interação, né? Alma dentro de alma negativa com a alma do homem, que fez uma sujeira, uma mistura de bem e mal, certo? E Yeshua vai fazer o contrário, ele vai fazer acaparar disso, ele vai fazer a expiação disso. Ou seja, se nós então agora, por isso que Mashiach, ele é chamado de serpente também, né? Porque a serpente maligna vai fazer a sujeira com o homem. E a serpente do Mashiach vai fazer a limpeza. Então, se eu misturo a minha essência com a essência do Mashiach, qual é a essência do Mashiach? A sua consciência, as suas atitudes, as suas palavras, a sua ação. Porque a alma de um ser humano está envolvido Nefesh, Ruach e Neshama. Nefesh está ligada à fisicalidade. A Ruach está ligada à fala e às emoções. E a Neshama está ligada à consciência e os pensamentos. Então, nestas partes de Mashiach, se eu me envolver, se eu me misturar com isso aqui, o que acontece? Eu vou fazer o contrário do que foi feito lá. Porque nesta mistura aqui, ao invés de sujar, eu vou me purificar. Certo? Por isso que Yeshua traz a libertação, que é chamada de salvação, e as pessoas acham assim, não, eu só preciso dizer, eu quero ele. Não é dizer eu quero ele apenas. Óbvio que o desejo vai estar envolvido. Você tem que querer também. Mas o querer é o primeiro passo. No sentido de que você deseja ser como ele, pensar como ele, agir como ele, falar como ele. Isso traz a redenção. Baruch Hashem. Então, a morte dele tem um sentido físico daquilo que nós sabemos que é necessário fazer espiritualmente. Então, se apenas a morte física do Mashiach resolvesse, a gente viu aqui que ele faz tudo certinho, bebe o vinagre. Gente, que horrível, a pessoa com sede, beber vinagre, né? E todo cortado, machucado, vinagre, provavelmente eles colocou de todo jeito, queimou todo onde estava tudo cortado. Se só a fisicalidade resolvesse depois da morte de Mashiach, isso eu ficava pensando quando eu estava na religião. Por que como ele veio tirar o pecado do mundo com sua morte, é dito que ele livra o mundo do pecado, por que depois que ele morre o povo continua pecando? Né? Eu pensava nisso. E isso me deixava com depressão. Eu ficava deprimida. Ficava muito deprimida, não queria mais ver nada, nem ninguém. Nem falar com ninguém, porque ninguém me dava respostas. Não existia uma sabedoria capaz de me explicar isso. Mas hoje nós temos.
Porque não é apenas a nefesh de nefesh que tem que ser incorporada. Se a gente ficar apegado apenas à fisicalidade da fisicalidade, todas as outras partes, carne e sangue de Mashiach, não serão incorporadas na nossa realidade e o pecado vai continuar com poder sobre nós. A morte vai continuar ainda dentro do ser humano. Aquele pecado que foi inicialmente cometido, que é a mistura do bem e do mal, vai vigorar. Então existe a necessidade de se conectar com o Mashiach nas três partes de sua alma, que é Nefesh, Ruach e a Neshama, Baruch Hashem. E quando ele chegar, iremos nos conectar com a Hayah, a Yeridá. Depois do milênio, todos iremos nos conectar com o próprio Hashem, porque a Yeridá não está ligada apenas à questão do Mashiach. A Yeridá está ligada ao Divino Todo-Poderoso, Baruch Hashem. É ele que tem as cordas da Yeridá, Baruch Hashem. Mashiach vem trazer a Hayah quando ele voltar, que é a vida. Ou seja, ele vai tirar a pessoa da sepultura e vai fazer viver. Isso é Hayah, Baruch Hashem. Todos iremos ressuscitar se estivermos já no Sheol, quando ele voltar. Baruch Hashem, Bezrat Hashem. Isso é Hayah. E depois daquele período, nós todos iremos nos conectar diretamente com a Yeridá, que é a quinta parte de nossa alma, que está ligado diretamente a Keter. E de Keter nós já chegamos no Yid Sof, e somente Hashem pode então manifestar para que todos realmente estejamos em plenitude completa, a Yeridá no final. Baruch Hashem. É dito também que depois que ele morre, né, perfuram ele para ver se ele está morto, mas não quebram os ossos dele. Está escrito aqui no versículo 32. Foram então os soldados, na verdade, e quebraram as pernas do primeiro e do outro, dos que estavam pendurados junto com ele lá. Mas vindo a Yeshua e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, os soldados lhe furaram o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Quem viu isso dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que diz a verdade, para que vocês creiam, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum de seus ossos será quebrado. Também há outra escritura que diz: olharão para aquele que transpassaram. Vamos olhar essas escrituras, certo? Mas vamos lembrar do Cordeiro de Pêssar, que é muito importante. Os ossos, ali foi dito por Hashem, não quebre os ossos do Cordeiro. Porque aquele Cordeiro já era uma representação, uma impressão da luz. Tudo alguém tem que fazer primeiro. Um animal fez primeiro, para depois Yeshua fazer. Entende? Alguém tem que iniciar um processo para que aquilo seja realizado na fisicalidade. O sangue daquele animal serviu de expiação temporária. O sangue de Mashiach serve de expiação não temporária, mas serve de uma expiação plena. Se a criatura fizer o processo de entrar em consonância, sintonia completa com as três partes do Mashiach, com a carne e o sangue, e não apenas, ouvir falar, achar que é bonito, querer, não, eu quero, e não toma uma atitude, e não faz aquela interação necessária com as práticas, com os sentimentos e as falas, e com os pensamentos e a consciência de Mashiach. Baruch Hashem. Nós vamos encontrar referência na Torá a respeito da questão dos ossos. Shemot 12, versículo 20. Shemot, que é Êxodo, capítulo 12. E diz assim: numa só casa se comerá o cordeiro, não levareis daquela carne fora da casa, nem lhes quebrareis osso algum. Também temos a referência em Bamidbar 9:12. Torá, do Hashem. Bamidbar 9, versículo 12. Dela não se deixarão nada até pela manhã, nem quebrarão dela osso algum. Este dela que está falando aqui é a segunda Pêssar.
comemoração da Pêssar, caso a pessoa não tenha participado da primeira. Isso vai confirmar que o cordeiro de Pêssar, que é Yeshua, não pode ser rompido nele nenhum osso, porque o osso está ligado à questão da alma. O osso no nosso corpo, ela é na fisicalidade a impressão daquilo que é mais interno em nós. E o que nós temos de mais interno é a nossa alma. Então, se o osso do Mashiach, do ungido, o osso do cordeiro de Pêssar, for fragmentado, quebrado, fraturado, é como se aquela alma já não servisse mais como sem mácula, sem mancha, sem defeito, para fazer a expiação dos pecados. Então a alma de Mashiach vem de Cadmo, vem de um local onde não houve, né? Ali não tem o mal em si, não fica naquele ambiente. Então ali só tem o bem. Então a alma, o osso de Mashiach tem que estar preservado, né? Para que este corpo sirva como sacrifício de capará, de expiação. Baruch Hashem. Então, da morte, que tem todo esse significado importante, da questão do gilgul, da questão do olho por olho, dente por dente, da questão da própria reprodução daquilo que Hashem determina no templo sagrado. Né? Além de tudo isso, Baruch Hashem, Yeshua tem que fazer um final que os animais lá no templo não faziam, e Yeshua é capaz de fazer. Qual é o final? Ele tem a capacidade de realmente ali, provar que foi perdoado toda e qualquer transgressão. Primeiro, que o corpo dele não se deteriora. E segundo, que o corpo dele é animado e recebe de volta a luz do homem primordial. Então, o trabalho é completo. Não fica em pausa, aguardando um tempo para que aconteça. Yeshua, ele faz o processo completo de viver como ser humano, pagar a dívida do ser humano e retornar como um ser humano limpo, purificado, corrigido. Então, Yeshua faz o processo completo daquilo que a gente chama de elevação da queda. Aquilo que a gente chama de techuvá. Yeshua faz a techuvá completa do ser humano. Ele termina o trabalho. E como que ele termina esse trabalho? Com algo que nos traz tikvá, esperança. Porque, como eu disse, tudo que acontece uma vez no mundo físico, e isso está deixando claro que vai ocorrer mais vezes. Depois que ocorre uma vez, já pode ocorrer de novo. Então, se Yeshua consegue ser um ser humano que Hashem ressuscita dos mortos em um corpo glorificado, né? Um corpo de luz, isso está provando que neste mundo físico aqui vai ocorrer, não sei qual é o momento, Hashem é que sabe, de novo, esse tipo de processo de seres humanos serem ressuscitados do pó da terra. E não para se tornar carne, como lá no tempo de Mashiach, ou no tempo dos profetas, no tempo dos Talmid de Yeshua também, ocorriam ressurreições, as pessoas ressuscitavam e continuavam com este corpo de clipá. Não é isso. Isso aí é um milagre temporário. O que aconteceu com Yeshua foi algo extraordinário, fora da realidade física. Qual é? O que foi que aconteceu? Aconteceu aquilo que só vai acontecer quando todo mundo estiver pronto para que ele volte. É a ressurreição final. Aconteceu com ele. Então, quando a gente vê acontecer com ele algo que é o fechamento da história, vamos colocar assim, isso nos traz esperança que vai ocorrer este final feliz da história humana. Baruch Hashem. Pois o objetivo da criação do homem não era para o homem ficar afastado da divindade como estamos aqui neste mundo físico. Este não é o objetivo. Eu já falei para vocês em alguns vídeos. O objetivo é estar próximo à divindade, com um corpo capaz de suportar
né, a presença divina sem se desfazer. Então, quando Yeshua, ele levanta, né, da morte com este corpo de luz que é capaz de aguentar a vibração dos mundos espirituais, isso traz para nós a certeza de que isso vai ocorrer também com toda a humanidade que fizer o trabalho que Yeshua fez. Não é só porque Yeshua fez, agora nós vamos ficar de boa sem fazer nada e vai ocorrer. Não, a gente já aprendeu aqui. Precisa haver, então, uma similaridade de forma com o Mashiach, para que ocorra com o ser humano caído o mesmo processo que ocorreu com o Mashiach. Mesma pessoa que não tem um testemunho de Yeshua, mas Yeshua já fez, e essa pessoa pega do Sadiquim uma parte de outra, fulano ensina isso, fulano ensina aquilo, fulano ensina aquilo, acaba que ele pega tudo que Yeshua ensinou, de partes soltas de algum Sadiquim, e ele pode fazer sim essa interação com essa similaridade de forma com o Mashiach, e ele também será ressuscitado. Baruch Hashem. Interessante que a ressurreição aqui em Yohanan vai trazer o relato de Miriam, a esposa de Yeshua. Aqui, vou fazer a leitura aqui. Aqui vai ficar chamando ele de Adoni, né? Eles escreveram Adoni, mas Adoni quer dizer meu senhor, certo? Mas uma mulher sozinha em um cemitério atrás de um homem chorando sozinho. Eu não digo um grupo de mulheres que eram seguidoras ou um grupo de pessoas e ela estava ali no meio. Não, uma mulher sozinha passando a noite no sepulcro. Não tem lógica nenhuma que não seja essa mulher ser um parente muito próximo. A mãe dele não está aqui. Os irmãos dele não estão aqui. Os talmidim dele não estão aqui. Então essa mulher ela tem uma proximidade muito maior. Qual é a proximidade maior que um ser humano tem? O cônjuge. Então a Miriam está aqui no relato. No primeiro dia da semana, que é o domingo, ela foi ao sepulcro de madrugada. Olha só, ela falou assim, acabou o Shabat, eu não vou nem dormir, eu vou lá ver ele. Vou cuidar do corpo dele, que eu não pude cuidar. Entende? Então ela foi. Não vou ler o texto todo para não me alongar, vocês podem ler. Yohanan, capítulo 20. Certo? E aí o que acontece? Ela volta e o Kefa vai com ela de lá. O Kefa vem encontrar, na verdade. Não. Pera. Ela vê que a pedra foi removida. Certo? Então ela corre atrás de Kefa. Kefa, a gente sabe que dos Talmidim, Kefa era o mais próximo de Yeshua. Kefa e Yohanan, esse que está escrevendo aqui. Yohanan e os três, Pedro, Tiago e João, né? Kefa, Yaakov e Yohanan. Esses três eram os mais chegados. Então ela correu para Kefa. Kefa, dos três, Kefa era o mais idoso, mais velho. Então ela corre para ele. Kefa, tiraram a pedra, pegaram o corpo dele, jogaram não sei aonde o corpo dele. Devem ter tirado para queimar. Então eles ficam com medo de ter feito alguma desonra no corpo de Mashiach, certo? E Kefa volta, vai até o sepulcro com ela, vê que tem um lenço, que o pano tá lá tudo dobradinho, que foi o próprio Yeshua que dobrou, né? Os panos tá tudo lá enroladinho, dobradinho, não foi bagunçado, não foi levado. Então, estranho, alguém ia pegar um corpo, deixar os paninhos tudo dobrado, estranho. E aí, eles voltaram para casa. O Kefa voltou para casa. Mas a Miriam não. O amor, né? O amor da vida dela, Baruch Hashem, estava ali. Não estava ali. Ela estava muito preocupada. Ela estava chorando em pé. E ali, ela vê ele aparece para ele. Só que ele não deixa que ela toque ele. Ele fala, não me toque. Interessante, uma mulher no tempo antigo, né? A gente sabe que a Tziniut era muito maior, o recato. Querer agarrar um homem não é normal. Então é porque esse homem ela pode agarrar, que é o marido dela. Certo? Baruch Hashem. Então a gente vê esse encontro lindo aqui do casal. Mas eles já não tem mais como ter interação. É como ele fala, eu não posso, eu tenho que voltar para o meu pai. Porque agora em diante é como é dito, né? A morte separa. A morte separa. Certo? Então, de agora em diante, ela está na fisicalidade e ele já não está mais. Então, o casamento que aconteceu na fisicalidade também dissolve.
O casamento deles durou só 3 anos, não foi um casamento muito grande, mas é óbvio que a gente não vai medir aqui o amor de um casal. Baruch Hashem, que coisa linda. É muito bonito você ver Yeshua da forma normal de um judeu. Assim a idolatria cai por terra, mas ao mesmo tempo você vê o poder da alma deste homem. O poder, a força que esse homem tem de mostrar aquilo que Adão e Rishon não conseguiu mostrar lá em cima. A retidão, a justiça, o amor pelo divino, em primeiro lugar. Que coisa linda. Inclusive, isso faz parte da Capará, porque se Yeshua não tivesse a experiência, né, de casar-se, de ter uma convivência, vamos botar aqui, marital, como que Yeshua ia provar que mesmo casado a gente pode ser certo, pode ser reto diante de Hashem? Ah, não, então só gente solteira com ser, porque Yeshua era solteiro. Não, Yeshua não era solteiro. Ele se casou, ele teve uma esposa e provavelmente filhos também. Isso quer dizer que nós, sim, conseguimos fazer o que é correto, estando casados, estando solteiros, não importa. Baruch Hashem. Para terminar aqui a história de Yohanan a respeito de Yeshua. Ele vai trazer, então, a questão dele aparecer, né, para os Talmidim, no lugar todo fechado, e soprar o vento, o mover de Hashem, que estava contido nele sobre os seus discípulos, sobre os seus Talmidim. E isso vai fazer com que os Talmidim tenham um despertamento muito grande. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vamos ver então referências no Tanakh da questão da ressurreição. Baruch Hashem. Podemos abrir então o livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 12, no verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Baruch Hashem. Este passuco aqui, ele se repete na visão de Yohanan, desse mesmo Yohanan, lá em Patmos, né? E ele escreve o livro de Rizaion. Aquele livro de Rizaion, gente, é confirmação de profetas. Tem nada novo ali, tá? Baruch Hashem. Nós vamos encontrar uma confirmação de que existe sim a questão da ressurreição e que o Mashiach deu o pontapé inicial disso tudo no profeta Yeshayahu. Yeshayahu 26:19. Os teus mortos viverão, os corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vocês que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras faloás cai. Baruch Hashem. Então Hashem solta esse orvalho e faz ressuscitar os mortos. Inclusive ele fez sobre Yeshua. Baruch Hashem. Também iremos ver referências sobre a ressurreição no livro de Ezequiel, no capítulo 37, onde ali existe toda uma descrição de um vale de ossos secos, recebendo novamente nervos, carne e ruach, né, e se levantando. Não precisamos fazer a leitura, todo mundo conhece o texto. Então Yeshua, ele dá o pontapé inicial, ele faz a impressão da luz da ressurreição. Mashiach, antes de ir embora também, ele delega missões a seus discípulos, aos seus Talmidim, né? Aqui no texto de Yohanan vai falar que ele chama Shimeon Kefa e pergunta se Shimeon Kefa o ama 3 vezes. Isso aqui é Capará, certo, gente? Isso aqui é Gilgul vivo mesmo. Baruch Hashem. Yeshua está fazendo Shimeon Kefa consertar o que ele quebrou no momento que ele foi preso. Pois Shimeon Kefa negou que conhecia Yeshua 3 vezes. E aqui ele vai fazer Shimeon confirmar o amor por ele 3 vezes. Isso aqui é uma misericórdia que Yeshua dá para Shimeon, para que Shimeon se redima deste pecado, né? Porque olha para vocês verem, no versículo 23 do capítulo que nós estamos lendo, capítulo 20, ele diz assim: aqueles que perdoardes as transgressões serão perdoados, e aqueles a quem vos retiverdes serão retidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu, certo? Eu fui ofendida, por exemplo, alguém me ofendeu, vamos botar aqui que me ofendeu com uma transgressão X. No caso de Kefa, ele mentiu sobre conhecer Yeshua. Foi como uma traição, né? Ele fez traição com Yeshua. Vamos supor que a pessoa faça traição comigo. Então, se eu ficar guardando essa traição no meu coração, no sentido de não dar uma chance para essa pessoa
consertar a traição que ela fez. Ficar na minha, não, eu não vou procurar. Deixa ela. Então, eu estou causando no mundo espiritual uma sentença para aquela pessoa. É assim. Exatamente. O problema todo é que quando aquela pessoa tiver de voltar para consertar, eu vou ter que voltar também para ela poder me causar o bem ao invés do mal. Então é melhor que você libere logo a pessoa. A melhor coisa que você faz. Libera ela. Porque assim você não fica presa àquela situação com ela. Entende? Então, neste sentido, quando você retém a transgressão de alguém, você vai manter aquela pessoa retida na transgressão, presa a você. Mas se você libera, aquela pessoa também ela fica livre. É isso que Yeshua está ensinando aqui. E isso é ensino de Torá, dos nossos sábios. Os nossos sábios ensinam isso. Isso é ensino de judaísmo, Baruch Hashem. Yeshua não ensina outra coisa. Yeshua ensina judaísmo, Baruch Hashem. E para fechar aqui o livro, né? O Yohanan vai falar que Yeshua diz que ele não vai morrer nesse sentido de ser assassinado como os outros. E ele também vai dizer que ele dá testemunho dessas coisas que escreveu, no versículo 24 do capítulo 21. E ainda muitas outras coisas que Yeshua fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, ele acredita que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros para escrever. Então, eu acredito assim, o que foi necessário, né? O que é necessário para que o ser humano consiga, né, fazer essa interação com a alma sagrada do nosso Mashiach, a alma Kadosh dele, né, que é plena em atributos divinos, semelhante a Elohim, e que é capaz, em suas atitudes, consciência, sentimentos e fala, trazer a redenção para a humanidade, acaparar de pecados e a techuvá plena. Esta escritura que nós temos acesso, ela já faz grande significado e faz, então, este processo acontecer. Porque Yohanan disse, né, que a gente sabe que aqui tem um pouco do exagero judaico, né? E Yehudi, eles gostam de falar assim, daquele jeito, com uma areia, vem um exército com uma areia do mar. Não era como a areia do mar, são 1000 cavaleiros, no máximo uns 5.000. Mas, né, esta fala de como pessoas intensas, né? Tem essa intensidade na fala. Mas a gente entende que não é somente isso que a gente tem acesso que Yeshua fez, é óbvio. Ele deve ter feito muito, muito mais coisas. Primeiro porque Yeshua, nestes 3 anos, ele não parou um dia sequer de férias, né? Ele ficou o tempo todo fazendo milagres, ensinando, caminhando, indo pra lá e pra cá. Então era muita coisa mesmo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Quero agradecer a Hashem por ter nos concedido, né, o mérito de estudarmos este resumo, né, gente? Um resumo aqui. Um poderoso resumo do desdobrar da essência do Mashiach, Yeshua. E eu confesso diante de todos vocês, ele é o Mashiach de Israel. Ele é ungido, o príncipe das hostes, o príncipe do rosto, aquele que fez o trabalho, aquele que conseguiu cumprir a vontade de Hashem. E isso não nos exime da necessidade de também fazermos o mesmo. E somos, então, alunos dele. E que cada dia possamos prestar atenção em suas palavras, em suas atitudes. Fazer essa interação com sua carne e com seu sangue. E assim, também, alcançarmos a plenitude com o nosso Criador. Sermos errados, como ele foi com o Pai. Baruch Hashem. Shalom, shalom, lehitraot. Kol hatovim lekulam. Ungido Yeshua.
o príncipe das hostes. Mahanaim.